Franciscão. Agora começando um pouquinho pra gente falar de e-commerce na prática, cara. Ixi, Maria. E-commerce é um mundo que eu tô percorrendo aí, cara. Tem mais ou menos uns 6 anos que eu tô nesse mundo do e-commerce, né? Comecei na parte de e-mail marketing, trabalhei na parte de SEO, já vivenciei umas coisas muito loucas nesse mundo. Doideira, né? Já trabalhei em agência, hoje eu tenho agência, então muito do que a gente até tava gostar da loucura. E muito do que a gente tava conversando aqui nos bastidores, assim, a gente tem bastante contato em comum desse mercado, né? Sim. Vivemos nos mesmos ambientes, né? Mesmo que a gente queira fugir um do outro, a gente se encontra. É isso mesmo, cara. Não dá, não tropeçou. E aí, cara, eu queria perguntar pra você de alguns meses, alguns tempos pra cá, você tem amadurecido também sobre essa parte de experiência de navegação no e-commerce, né? E aí entra a pergunta pra você que é: como você entende que é uma jornada de um cliente, né, simplificada, vamos assim pensar, e qual que você acha que hoje é basicamente o que leva o usuário a decidir em comprar naquele site ou em outro site, ou que faz ele muitas vezes desistir da compra, né? Todo mundo que tem varejo, que tem e-commerce, que está assistindo a gente, o cara não quer que o usuário desista de comprar com ele. Quer que ele vá até o checkout, se puder ter 10% de taxa de conversão, ele quer. E às vezes a gente não consegue essa taxa de conversão, né? Dentro do que você tem sentido de familiaridade, quais você acha que são assim um dos maiores problemas e qual você acredita ser a jornada que esse cara ele percorre para decidir em comprar em determinado site ou não? Cara, é muito legal. O varejo, eu acho ele sempre... O varejo como empresa, ele é sempre o último mercado a pegar a tecnologia, né? A fazer a transformação digital, a levar o que ele tem numa loja, por exemplo, para o cara que quer comprar online. E é engraçado porque é um dos maiores mercados que a gente tem, né? O varejo é gigantesco, assim. Então, eu acho que, cara, a experiência do usuário, principalmente depois desses 2 últimos anos aqui, ela tem que ser colocada, não é nem em pauta, porque pauta, eu acho que já foi, muita gente fala de experiência de usuário, e se a gente ainda está falando disso, com a importância que ela precisa ter, é porque pouca gente está colocando em prática. Sim. Tá? E eu acho que quem conseguir colocar em prática vai abocanhar de um jeito isso muito legal. Você tem que dar protagonismo ao seu usuário. Você tem que deixar ele falar para você o que ele quer, o que ele está procurando, né? E você tem que proporcionar isso de uma forma mais simples e fluida. Um exemplo, por exemplo, loja física. Se você vai no shopping, a pessoa te aborda, o assistente vai lá, o cara do lojista ele vai lá, conversa com você, está procurando alguma coisa, é um negócio legal. Ele vai te perguntar, ele vai te ouvir e vai te oferecer as coisas. Aí você vai no Brás aqui em São Paulo, por exemplo, para quem aqui já foi no Brás aqui em São Paulo sabe como é que é. Sim. O pessoal falta te laçar para dentro da loja. Exato. Né? Então eu acho que isso se reflete muito em alguns sites que você entra, tem uma comunicação que não é bem clara, a vitrine é bagunçada, não tem uma coisa fluida, o cara precisa obrigatoriamente ter uma conta no e-commerce para conseguir comprar alguma coisa. Tem gente que encontrou aquela loja e faz uma compra teste. Tem gente que só para ver se funciona, se chega. Tem gente que vai lá e você tem um produto específico que ele está procurando para dar de presente para alguém, para fazer alguma coisa, e ele não vai voltar provavelmente na sua loja, talvez, né? Tem que entender o que você está proporcionando, qual a inteligência que você tem do seu usuário e como é que você está transformando isso em ação, né? Sim. Você pegar o que ele está te falando ali, como ele tá, aonde que ele está parando na sua compra. Tem muita gente que vai lá e não sente no final da jornada, com tudo no carrinho, ele não sente confiança, né, em te dar os dados, cartão, essas coisas, e ele desiste. E aí fica ali aquela compra e você perdeu. Entendeu? Então, eu acho que
Primeira coisa, tem uma navegação assim bem fluida. Se você faz um anúncio de um notebook SSD com uma certa característica, de uma certa cor, e o cara clicou ali, ele tem que entrar no seu site e ele tem que ver aquele notebook. Sim. Porque foi aquele que deu o gatilho nele. Isso é uma forma de a personalização do e-commerce começa na venda, no anúncio. Né? Na venda, quando eu digo no anunciante mesmo, ali a venda começa quando ele viu aquele anúncio, ele entendeu aquele produto como uma necessidade para ele interagiu com o seu conteúdo, ele tem que chegar no seu site, na sua loja, e ele tem que ver aquilo. Porque se ele perder tempo procurando e sua vitrine está um pouquinho desorganizada ou não está tão personalizada para aquele tipo de anúncio, assim, provavelmente você vai perder essa compra. Não, e para mim que faço essa parte de SEO, Francisco, também é importante a parte de cadastro de produto, né? Cara, uma coisa que a gente às vezes briga com o cliente foca em fazer um bom cadastro de produto. Porque o cadastro do seu produto ele vai ser o que vai te dar realmente as orientações para aquele cara conseguir tirar as dúvidas dele. Então, quanto mais você conseguir preencher de informações, de coisas que são diferenciais, você vai conseguir basicamente personalizar para aquele usuário a sensação dele, para ele decidir em comprar o seu produto ou em comprar outro produto ou em outro lugar. Então, às vezes a gente tem 10 segundos para tentar fazer uma venda com alguém, né? Então a gente tem que se dedicar para conseguir fazer com que isso daí ele realmente seja cada vez melhor, o melhor para aquele contexto, daquele cenário e daqueles clientes que a gente está para receber, né? Cara, desculpa assim, mas nesses últimos 2 anos isso ficou muito mais importante, porque o que a gente vê, não só no Brasil, né? A Viva é o braço de uma empresa global. Você falou que eles são de Londres, né? E aqui a gente tem escritório em São Paulo e no México. Então o que a gente tem de dados no mundo inteiro é que nesses últimos dois anos o amadurecimento do consumidor online aumentou muito. Né? Antigamente você tinha um pessoal mais maduro, é o cara que ia na loja, via o produto, experimentava a roupa, ia pro site e comprava lá, porque lá tem mais desconto. Agora é muito mais do que isso. E se ele tem um cadastro, por exemplo, na parte de SEO, se tem um SEO bem feito, né, ele vai ter um cadastro legal, o pessoal vai conseguir chegar no produto que ele procura, no produto que ele buscou, muito mais rápido. Isso já começa a encurtar a jornada do usuário. Sim. Se eu chego numa loja, eu faço uma busca, preciso de um mouse. Né? Que tipo de mouse? Gamer, o que for. Vou lá, vou colocar a especificação. Se eu chegar na loja, entrar no site, tá ali o meu mouse, cara, o máximo que eu vou ter de decisão é escolher cor. Sim. Entendeu? Não, e é legal você me falar